programa Mercado e Ação de hoje recebe dois convidados, Silvio Lopes, economista e jornalista, e Alcebiades Adil Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, presença constante em nossos programas, e vamos fazer um bate-papo, acredito que bastante gostoso. Silvio, começar contigo. Economia. O que está acontecendo e o que vai acontecer ainda? Luiz, muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom participar do teu programa. Bom, o que está acontecendo a gente sabe, o que vai acontecer ninguém sabe, né? Esse é o grande problema. Aliás, a grande questão hoje do Brasil é saber exatamente como é que nós entramos nessa crise, e ela tem origem lá em 2008, quando a crise mundial, né, fez muitos estragos por aí afora, e o Brasil acabou ignorando aquela crise, fazendo umas políticas fantasiosas aqui, acabou se safando um pouco, e aliás o governo se autoelogiou muito, porque a crise de 2008 não havia afetado o Brasil. E continuamos a fazer aquelas políticas públicas, sobretudo, que são fantasiosas, que são políticas inconsistentes, né? Colocando tudo em termos da questão do consumo, privilegiando o consumo e não privilegiando a produção, a eficiência tecnológica, a mudança de paradigma que de lá para cá aconteceu na economia mundial, com a participação da China, por exemplo. Então, esse é o nosso problema, né, Luiz? Eu acho que foram problemas que foram se acumulando pela ineficácia, pela irresponsabilidade do governo. Então, hoje, realmente, isso aí pegou de frente o Brasil e, sobretudo, porque de 3 anos para cá, o governo veio, por causa da eleição de 2014, ele veio escondendo o jogo daquilo que estava acontecendo por debaixo do tapete da economia. Depois da eleição foi o que se viu. Quer dizer, então, hoje a crise política está também trazendo um problema seríssimo, grave na crise econômica. Eu não vejo saída econômica se não houver a resolução da crise política. O governo que está aí não tem legitimidade, não tem autoridade, não tem credibilidade para fazer nada. Eu acho assim, só para concluir a minha primeira participação, em 1978 houve um pacto na Espanha, o Pacto de Moncloa, que a Espanha estava mais ou menos como o Brasil está hoje. Era uma crise política, uma crise econômica, e a Espanha ressurgiu disso. Nós precisamos fazer um pacto, mas a sociedade hoje está muito machucada, está muito dividida. Santini, nosso presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, quem paga a conta é sempre o consumidor. E não vai ser diferente dessa vez? Não vai. Lamentavelmente, nós pagamos, não só o consumidor, o agente econômico, ele tem uma contribuição mais ou menos de 40% em qualquer atividade de trabalho ou atividade econômica que ele desempenha no país, com todos os riscos e insegurança, né? Seja técnica, jurídica, sem nenhum planejamento, sem rumo, propõe medidas pontuais, calcadas em cima de consumo, inclusive fazendo com que o consumidor tenha atitudes responsáveis para esse consumo. E eu digo o seguinte, que se a gente quer um país que todos nós merecemos, temos que pensar como estadista, de longo prazo. Que Brasil nós queremos? Né? Isso é importante. E que medidas são necessárias? Seja com dor ou sem dor, nós temos que ser solidários numa proposta que traga benefício a toda a sociedade, não apenas alguns segmentos ou alguns atores. E temos que acabar, como o nosso colega Silvio colocou muito bem, quer dizer, hoje o Brasil está sem direção, sem rumo, não tem competência, não tem autoridade, tem uma legitimidade, que essa legitimidade ele se apoia dizendo que foram escolhidos pelo povo. Mas se esse escolhido pelo povo é incompetente e está afundando o nosso país, esse povo tem que ter a coragem de substituí-lo. E aí não é golpe, não. Aí é uma necessidade que todos os atores dessa sociedade merecem. Como o Collor foi escolhido pelo povo também. Exato. E aí não é aplicação da Constituição, sim, não é golpe. Nós temos que pensar o Brasil que nós queremos. E aí o papel do agente econômico, das instituições que hoje estão mais bem estruturadas e respeitadas, e principalmente o consumidor, tem que pensar e agir de forma coletiva. Com esse endividamento do Estado, como nós falamos, gera o endividamento da pessoa física, como tu fizeste o comentário semana passada, as consequências disto, né? O Estado, quando está devendo, diz, devo, não nego, pago quando puder e quando quiser. Chama-se os precatórios. O que o consumidor pode fazer? O consumidor não tem precatório, o consumidor vai para a SPC, tiram a casa. É importante, tu colocaste bem, quer dizer, o próprio governo que deveria dar o exemplo e ser o balizador de condutas e atitudes éticas, legais e morais, ele pratica a ilegalidade, quer dizer, é isso aí.
O outro aspecto, o governo, eu tenho dito o seguinte, se não pensar entre tantas reformas que tem que fazer, duas que eu acho essenciais, primeiro, pensar o Estado necessário que nosso país precisa. Segundo, pensar um novo modelo de administração pública. Eu digo com toda certeza, pode anotar a data, o Estado, na concepção ampla, que não faliu financeiramente, vai falir. Vai falir. Órgãos públicos federais não vão ter dinheiro a partir de outubro para pagar seus servidores públicos federais. Então é o seguinte, e hoje, se nós achamos que o serviço público está ruim, ele vai piorar, porque na gestão pública há um cenário de fingimento. Primeiro, se coloca gestores públicos sem o perfil adequado a esse cargo. Segundo, ele finge que manda, os servidores, numa grande parte, finge que obedece, um finge que paga, outro finge que trabalha, e assim vai. Então, o que tem que haver? Tem que ter um modelo de administração pública que seja comprometida com o resultado, com qualidade, e a palavra servidor público, eu sempre tenho dito, é uma função nobre, porque tu é escolhido pela sociedade para servir a essa sociedade que ele é paga. E tu tem que ter essa responsabilidade, e nós não temos hoje, com exceção de algumas ilhas de serviço público. A maioria, a tendência é piorar. Silvio, dentro desse cenário que o Santini colocou, um certo corporativismo, um grande corporativismo, aonde emperra a própria máquina pública. Esse corporativismo não é só do funcionário público, que a gente sabe também, falaste em ilhas de excelência. Enfim, esse cenário todo, qual é a tua perspectiva, qual é a perspectiva que tu enxerga econômica para sair disso? Bom, se nós observarmos na teoria do desenvolvimento econômico, que era uma cadeira que eu dava na faculdade, que eu lecionei, a história das nações, ela se dá em cima da participação ou não do Estado, de que grau o Estado teve a participação das economias. Nós chegamos no século XVIII aí com aquela grande questão do marxismo e tal, e saber que o Estado, através do marxismo, o Estado deveria ser o motor propulsor, o motor, digamos assim, que iria comandar as economias. E aí vieram os Estados totalitários. De outro lado, o liberalismo econômico, a partir da Inglaterra e tal, que passou a ter, com os Estados Unidos, com a criação dos Estados Unidos, a ter o desenvolvimento da iniciativa privada, ou seja, do liberalismo econômico. Então, esses dois polos vêm lutando há muito tempo. E a questão brasileira hoje está colocada da seguinte maneira, no meu ponto de vista. Nós temos que saber, como disse o Santini aqui, que tamanho do Estado que nós precisamos, qual é o Estado necessário que nós precisamos. Quando eu falo assim que o Estado necessário, eu, por exemplo, como um homem na área liberal, defendendo o liberalismo, eu acho que o Estado tem que ter um tamanho mínimo, mas eficiente. Não adianta ter um Estado extremamente grande como nós temos e completamente ineficiente. Então, o dia que nós passarmos a sentar e projetarmos aquele Estado que nós queremos, aí nós não vamos ter um Estado completamente endividado. Fazendo um parênteses aqui, por exemplo, quais os dois principais estados brasileiros, dos 26 que nós temos, que estão absolutamente saudáveis, estão adiantando o 13º salário, ao contrário de todos os demais? Vocês sabem quais são? Paraná e Santa Catarina. Por quê? Porque no Paraná e em Santa Catarina, essa ideologia do mais Estado não chegou. Vocês devem observar muito bem que Paraná e Santa Catarina nunca foram governados pelo PT. O PT nunca governou Santa Catarina nem Paraná. E por isso que são os estados também, e sobretudo por isso, são os estados mais saudáveis. Santa Catarina está adiantando o 13º salário dos funcionários este ano, enquanto aqui no estado e vários outros nem pagaram o ano passado. Quer dizer, a saudabilidade dos estados do Paraná e Santa Catarina está mantida em ordem exatamente porque esta ideologia que quer o Estado sendo o propulsor, o Estado dominador da economia, não tem lugar lá. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco essas coisas também do ponto de vista ideológico. Santini, eu vou te fazer uma pergunta para responder depois do nosso intervalo. Se o Estado protege a incompetência? Antes do intervalo, nós vamos chamar o nosso quadro de crianças desaparecidas, um convênio que nós temos com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós divulgamos a imagem, um pequeno histórico, um pequeno briefing de crianças que estão desaparecidas. E, como sempre, contando com o patrocínio e a parceria do nosso Sindareia, um sindicato forte. Retornamos logo após o quadro das crianças desaparecidas.